Uma garota é contratada para ser esposa de mentirinha de um empresário, mas acaba trocando de lugar com sua irmã gêmea, que assume sua identidade e vira uma esposa de aluguel. Essa história começa nos apresentando uma linda garota chamada Suyan, uma influencer que passa parte do seu dia fazendo vídeos sobre maquiagens, mas percebe que está atrasada para uma entrevista de emprego. Então, depois de se arrumar, ela corre para a rua e quase é atropelada por Gucci, um empresário milionário que, na verdade, estava fechando a rua e a impedindo de passar, pois viu que um carro estava vindo em alta velocidade e que poderia machucá-la. Gucci segue seu caminho e chega à empresa onde trabalha com seu amigo Sitoshu, que informa que vieram várias concorrentes ao cargo de ser sua namorada. Uma dessas garotas é justamente a Suyan, que se surpreende ao ver o mesmo homem que a salvou mais cedo. Por mais que não fosse a melhor candidata para o cargo, Gucci viu algo de especial nela e decide a contratar. Ele diz que ela terá que estar disponível 24 horas por dia, mas Suyan não gosta do que ouviu e vai embora. Quando estavam no estacionamento, a garota se desequilibra e tenta segurar em Gucci para não cair, mas acabam puxando e os dois caem um em cima do outro e suas bocas ficam coladas. Na manhã seguinte, Suyan conversa com sua amiga Lu e diz que precisa encontrar um emprego com urgência para pagar a operação da sua mãe. Enquanto as duas conversam, uma mulher atrás da Lu finge que um carro que estava vindo a atropelou. Mas Suyan vê toda a farsa e registra a cena, revelando a todos que tudo não passou de um golpe. A motorista e a doce senhora no banco de trás agradecem Suyan e nesse momento descobrimos que elas são a tia e a avó de Gucci. À noite, a avó vê uma foto do seu neto e Suyan se beijando no estacionamento e fica super animada. De repente, a avó passa mal e fica acamada e ela percebe que não tem muito tempo de vida, então aproveita o momento para pedir para o seu neto ficar com Suyan, o deixando em uma posição difícil para recusar. Então ele promete a ela que vai cumprir o seu último desejo. No dia seguinte, o empresário entra em contato com Suyan, mas na verdade quem atende o telefone é a irmã gêmea dela, Regine, que precisa do dinheiro para fazer uma cirurgia de emergência e pagar alguns gangsters que está devendo. Ela então se encontra com o empresário e aceita o emprego. Mais tarde, Regine tenta convencer Suyan a ficar no seu lugar para poder conseguir o dinheiro que supostamente seria para sua mãe, obrigando a irmã a aceitar. Suyan então aceita a proposta da sua irmã e naquela mesma noite ela vai à casa de Gucci para falar sobre suas condições. Ele explica que ela vai ter que fingir ser sua esposa e para isso ela vai ter que mudar para sua casa. Suyan fica muito desconfortável no local. E para piorar a situação, sua irmã liga e diz que levará sua mãe embora com ela para o exterior, a deixando completamente sozinha. Suyan fica desesperada e corre para o aeroporto. Mas no caminho, um carro de polícia bate no seu táxi e ela desmaia. Quando acorda no hospital, ela se depara com Fugo, o homem que foi responsável por causar o acidente. Ele ficou muito preocupado com ela e diz que vai pagar todas as despesas médicas. Gucci chega no hospital e leva a sua falsa esposa para casa, deixando Fugo bem incomodado, mas o rapaz não pode fazer nada para evitar que a garota vá. Gucci então explica para Suyan que ela não pode ficar tão perto de outros homens, porque agora ela é uma mulher casada e precisa manter as aparências. Lu, a melhor amiga de Suyan, aceita um novo trabalho como entregadora. E quem a contratou foi o Sitoshu, o amigo de Gucci. Os dois se incomodam bastante de trabalharem juntos e se provocam várias vezes. Sitoshu avisa que se ela não se comportar, dará uma nota ruim de classificação. E ela ficou furiosa. Os dois começaram a brigar, mas de alguma forma acabaram se beijando. Gucci vai tomar banho enquanto Suyan encontra uma gaveta cheia de controles e tenta ligar a TV, mas sem querer acaba desligando a luz da casa. O homem sai do banheiro para ver o que aconteceu, mas a luz volta ao normal. E Suyan não consegue parar de olhar para o seu corpo. Como eles têm o casamento de mentira, à noite a garota é obrigada a dormir no sofá, já que Gucci está na cama. Ele a observa e fica bem incomodado ao vê-la tão desconfortável. Na manhã seguinte, Suyan se encontra com Fugo, que decide compensar o acidente dando uma caixa de maquiagem como presente. E também oferece uma vaga de emprego em sua empresa, onde ela teria que fazer propaganda dos seus produtos de beleza, o que ela realmente ama fazer. Apesar de querer muito aceitar a proposta, ela recusa, pois isso poderia trazer problemas com seu falso marido. Mais tarde, o casal de mentirinha vai a um estúdio de fotografia para tirar algumas fotos e tornar o seu relacionamento ainda mais real para as pessoas. Mas a situação é bem desconfortável para os dois, já que são forçados a se abraçarem e até se beijarem. À tarde, a tia e a avó de Gucci preparam uma sopa para o casal e como ingrediente especial, ela coloca uma especiaria afrodisíaca para apimentar a relação do neto, porque está ansiosa para ter um bisneto antes de morrer. Então, ela deixa a sopa no quarto e pede para Suyan esperar Gucci para comerem juntos. Mas a garota não resiste e acaba tomando tudo sozinha. A sopa faz efeito e logo ela começa a sentir muito calor e sentindo como se estivesse bêbada. Quando Gucci chega, ela se aproxima bem animada e o beija, mas acaba dormindo em poucos segundos.
No dia seguinte, Su-Yan vai até a empresa de seu falso esposo, onde assiste uma apresentação de uma mulher maquiando uma modelo. A garota vê que tem algo errado, então ela mesma maqueia a modelo, deixando a maquiagem perfeita. A gestora da empresa fica impressionada e decide contratar Su-Yan para os próximos projetos, o que a impediria de trabalhar com Fubo. Então, mais tarde, ela vai até ele e dá sua palavra final. Gucci chega bem na hora em que os dois estão conversando e fica furioso. Ele a leva embora para casa e, chegando lá, decide preparar um jantar para mostrar suas habilidades culinárias. Enquanto Gucci prepara a refeição, ele revela que sofre de um problema bem peculiar, onde sempre precisa ter duas coisas iguais. Por isso, preparou 2 pratos idênticos, mesmo que apenas Su-Yan fosse comer. Essa condição do falso marido a deixa preocupada e ela tenta sugerir algumas soluções, algo que deixa ele bem incomodado, fazendo ir embora. Su-Yan recebe uma ligação de Lu pedindo que vá buscá-la em uma balada, pois ficou muito bêbada com Sitochu. Ela corre então até o local, mas quando entra na boate, começa a ser perseguida por um homem. Gucci então chega e o afasta, salvando a sua falsa esposa. Os dois voltam para casa e Gucci percebe que os sapatos de salto machucaram seus pés. Assenta na cama para cuidar de seus ferimentos. Ele então promete que comprará sapatos novos e mais confortáveis para ela. Pela manhã, Sitochu vai para casa de Lu, mas os dois estão tão bêbados que sentem muito calor. Então decidem tirar a roupa. Assim que acordam, eles ficam assustados quando percebem que dormiram juntos, pensando que podem ter feito algo de errado. Fubo envia um lindo sapato de saltos para Su-Yan. Assim que ela recebe o presente, Gucci chega e fica cheio de ciúmes. Ele então a leva até o quarto, aonde revela um armário gigante com vários tênis bem confortáveis que comprou para ela. Su-Yan gosta muito do presente do falso marido, então decide devolver os saltos para Fubo. Os dois dão uma volta de carro e Fubo diz que sua festa de aniversário é daqui a 2 dias. A convida e ela aceita. À noite, Gucci encontra uma estranha boneca em sua cama e não fica nem um pouco feliz. Su-Yan chega e os dois brigam, mas durante a confusão acaba quebrando a perna da boneca. E para compensar a garota, Gucci a presenteia com um livro raro e muito especial, a deixando muito feliz. No dia seguinte, ela vai para o seu novo emprego, onde faz uma transmissão ao vivo com a Lu, apresentando e usando alguns produtos de maquiagem. Mais tarde, Su-Yan vai à festa de Fubo, mas estranhamente o rapaz está sozinho. É então que descobrimos que foi uma armação dele para ter um encontro com ela, mesmo sabendo que ela é casada. Alguns minutos depois de se acomodarem, Gucci liga para Su-Yan e pede que volte para casa. Quando ela chega, eles conversam e explica que se sua avó descobrir que ela está saindo com outros homens, poderia pensar que não estão juntos. Gucci também avisa que na manhã seguinte se encontrará com um empresário alemão chamado Lippmann e informa que ela será sua tradutora. O problema é que apenas a sua irmã gêmea é que sabe falar alemão e esse pequeno problema a deixa bem ansiosa, pois não sabe o que vai fazer. Na manhã seguinte, eles se encontram com o alemão e apesar de estar muito nervosa, Su-Yan consegue traduzir o que o homem diz com a ajuda de um dispositivo. De repente, Fubo chega na reunião e começa a traduzir a conversa, pois ele é o tradutor do alemão. Fubo percebe que Su-Yan está usando um dispositivo no ouvido e a chama pelo seu verdadeiro nome, deixando todos confusos. Lembrando que Regine, que aceitou a proposta de ser esposa de Gucci, mas ela pediu para a irmã ficar no lugar dela. Então eles vão até o corredor para conversarem a sós, mas Gucci os interrompe e a leva embora. Enquanto a leva para casa, o casal tem uma pequena discussão, deixando Gucci bem magoado. Ele então decide dar uma volta e tomar um ar, e volta para casa doente. Então ela cuida dele com muito carinho e promete que estará sempre ao seu lado. Na manhã seguinte, o empresário acorda muito melhor e vai trabalhar como de costume, e recebe um convite para um leilão de caridade. Gucci ignora o convite e abre a transmissão ao vivo de sua falsa esposa, ao mesmo tempo que Sitochu. Os dois enviam belas mensagens para as garotas, e à noite, Gucci mostra a Su-Yan um belo colar de pérolas que vai levar para ser vendido no leilão. Nesse momento, descobrimos que a garota também tem um colar muito parecido que sua mãe a deu de presente, por isso tem um grande valor sentimental.
Na manhã seguinte, as amigas vão até um estúdio de fotografia que também vende vestidos. Lá, ela encontra Fugo, que a persegue em todos os lugares. Ele se oferece para comprar um belo vestido para Su-Yan, mas ela recusa para evitar problemas com seu falso marido. Fugo não desiste, então troca o vestido que ela escolheu por outro, bem extravagante e caro, e o envia para casa dela. Mas quem recebe o pacote é Gucci, que fica furioso. O empresário compra um novo vestido para sua falsa esposa e entrega o de Fúvio para Lu. Su-Yan fica muito feliz com o presente, mas na noite anterior ao evento, ela desiste de ir, pois está se sentindo muito mal. Gucci cuida dela com muito carinho, retribuindo o que ela fez quando ele ficou doente. Enquanto isso, Lu leva Sitochu para um ringue de boxe, onde aproveita para acertá-lo várias vezes, e ainda o faz lutar com um boxeador profissional, que o deixa muito machucado. Mas Lu fica muito mal com a situação em que o colocou, e cuida de seus ferimentos com muito carinho. No dia do leilão, Su-Yan acorda com um pouquinho de febre e diz para Gucci ir sozinho. Chegando lá, ele encontra Fugo, que os vive perseguindo. Em casa, Su-Yan conversa com Lu pelo telefone e descobre que Gucci trocou o vestido que Fugo deu por um novo. Por causa disso, ela decide ir ao evento e se arruma lindamente, aparecendo no leilão de forma extravagante, fazendo todos os convidados olharem para ela impressionados com sua beleza. Ela caminha até Gucci e os dois dançam coladinhos. O terceiro item que estava sendo apresentado para leiloar era o colar da mãe de Su-Yan, que Gucci acabou pegando a caixa errada, pois as caixas dos dois eram muito parecidas. Para corrigir seu erro, ele faz uma impressionante oferta de 3 milhões de dólares para que ninguém mais se atrevesse a comprar o colar. Ele sobe no palco, retira do pescoço da modelo e o coloca carinhosamente em Su-Yan. Chegando em casa, ela conversa com a avó de Gucci, que diz estar preocupada com a contratação de Liu Li, pois a presença dela poderia enfraquecer a relação com seu neto. Ela decide então tornar Su-Yan a assistente de Gucci, para que eles passem mais tempo juntos e fiquem mais próximos. No dia seguinte, Liu Li convence Gucci a tornar Su-Yan sua assistente. Apesar dele não ter gostado da ideia, ele acaba aceitando. Durante uma reunião, Liu Li apresenta vários designers feitos por Su-Yan, mas disse que todos foram feitos por ela, pegando todos os créditos da assistente. Isso irrita bastante Su-Yan, então ela decide confrontar o chefe, que consegue convencê-la de que o trabalho dela foi feito em equipe. Então, os créditos deveriam ser atribuídos à chefe do departamento, que é justamente a Liu Li. Su-Yan fica bem irritada e sai para tomar um ar, mas acaba encontrando com Fugo, que a leva para jogar fliperama, e passam a tarde toda se divertindo. Mais tarde, ele a convida para jantar. Liu Li liga para Gucci e diz que precisa conversar com ele sobre algumas coisas do trabalho, e o leva para o mesmo restaurante em que os dois estão. Os quatro juntam as suas mesas e o falso casal discute. Su-Yan sai irritada. Gucci vai atrás dela para se explicar, mas em vez de responder, a garota grita com ele e pisa em seu pé. Chegando em casa, ela o expulsa do seu próprio quarto e sua avó a apoia, culpando o neto por ter saído com outra mulher. De madrugada, Su-Yan manda mensagem para Gucci, pois está querendo resolver o problema, e cada um explica o que aconteceu, pedem desculpas e se reconciliam. Durante uma reunião, Gucci conta que os designs apresentados anteriormente foram todos ideias da sua esposa. Isso deixa Liu Li muito irritada e decide armar o último plano. Ela vai até o escritório de Gucci para se demitir. Porém, em seu bolso, ela leva alguns remédios antidepressivos. Gucci aceita alegremente o pedido de demissão, mas de repente, Liu Li começa a fingir que está passando mal e derruba os remédios no chão, deixando Gucci preocupado. A garota finge estar tonta bem na hora em que Su-Yan entra na sala. Então, ela toma uma atitude bem inesperada e o beija, mostrando para Liu Li que ele já tem dona. O casal retorna para casa, mas apesar do beijo, Su-Yan está muito brava com Gucci. No dia seguinte, ele decide fazer algo especial para compensar os seus erros. Após uma reunião da empresa, Su-Yan ainda está bem magoada, então decide sair um pouco para respirar ar puro, e é atraída por um parque cheio de luzes que formam um grande e lindo coração iluminado. Su-Yan se pergunta quem fez isso. Então Gucci aparece com um buquê de flores e pede desculpas por tudo que fez. Ela aceita o pedido e os dois se sentam embaixo de uma linda barraca, onde Gucci se aproxima para dar um beijo apaixonado, e de repente a lona cai sobre eles bem na hora em que estão encostando seus lábios. E esse foi o resumo dos primeiros episódios deste dorama apaixonante. Curta, compartilhe, comente se gostou e também se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Obrigada por assistir até aqui.